Boa noite, galera. Estamos aqui de volta para mais uma aula nossa. Eu quero já de início agradecer a todos vocês pela nossa aula de semana passada. Foi assim, muito bacana, foi excepcional a recepção de vocês e a compreensão, sobretudo de vocês, né, diante desse quadro, que, como eu já dito, redito e aqui repisado, é um quadro bastante complexo e diferente do que a gente podia imaginar. Agradeço de coração a todos, né, os elogios, a todas as mensagens encaminhadas, foi irado realmente, tá? Então, muitíssimo obrigado. A nossa aula de hoje, galera, ela vai se dar de forma idêntica à aula de semana passada. Nós teremos aqui um vídeo de aproximadamente 40 minutos, trataremos de algumas questões bastante interessantes hoje, não que as anteriores não tenham sido. E aí, ao final, eu vou passar para vocês, né, a necessária pesquisa jurisprudencial a respeito desse tema tratado aqui por nós, tá? Estará lá no fórum da nossa aula. Antecipo a vocês que esse trabalho da consulta jurisprudencial eu reputo o mais prático, o mais objetivo, porque não demanda que vocês façam esse trabalho fora da aula, né? Porque vocês podem assistir a aula em 40 minutos e, cara, em 20 minutos vocês conseguem fazer essa consulta jurisprudencial, botar lá no nosso fórum, que é o que eu vou utilizar para avaliar a presença de vocês e também, eventualmente, né, lá na frente, poder atribuir algum ponto a isso. Até parece, né? Mas, enfim, a gente vai ter prova depois, né? Teremos aí, a gente tá vendo junto à instituição como é que vai ser feito isso, mas vai dar tudo certo. Não se preocupem com isso nesse momento, tá? Pois bem, na nossa aula de semana passada, nós revisamos aquela questão da teoria objetiva e subjetiva, não vamos mais falar sobre isso, né? Já está bem claro para vocês, eu tenho certeza. E começamos a classificar a posse. A primeira classificação que nós fizemos da posse, como dito na aula, foi a questão da posse direta e posse indireta. Posse direta tem quem está materialmente com a coisa, e posse indireta tem quem cede ao possuidor direto esse direito de possuir a coisa, né? Lembrando que o possuidor direto, ele pode defender a sua posse contra qualquer um que contra ela intente, inclusive contra o possuidor indireto, exceto se essa posse, né, for tida de modo vicioso. De modo vicioso é a posse injusta, que nós já vimos na sequência aqui, né? A posse injusta, né, de acordo com o artigo 1200 do Código Civil, é aquela posse violenta, clandestina ou precária, né? O artigo 1200 ele faz uma ressalva contrária, né? Uma dicção um pouco prejudicada de fato, porque ele diz que a posse será justa quando não for violenta, não for clandestina e não for precária. A posse violenta é aquela tida por meio de força física ou moral, violência física ou moral, né? A posse clandestina é aquela obtida de modo escondido daquele que deveria ter o conhecimento dela. E a posse precária é aquela obtida por meio de um abuso de confiança. Ela se inicia por meio de um abuso de confiança. Alguém confiou uma coisa a mim, móvel ou imóvel, e eu, abusando dessa confiança dessa pessoa, me recuso a devolver. Essa minha posse é precária, né? Nós vimos ali a respeito dessa questão da posse justa ou injusta, que a posse violenta e a posse clandestina deixam de assim serem consideradas, né, a teor do artigo 1208 do Código Civil após ano e dia, né? Passou um ano e um dia, 366 dias, ela deixa de ser violenta e deixa de ser clandestina. O que não ocorre com a posse precária, né? E isso se conclui da omissão intencional do legislador, né? Especialmente nesse artigo 1208, que excluiu a posse precária dentre o rol daquelas que deixam de serem viciosas com o passar do tempo. Posse precária, repito, não se convalida pela vontade das partes e nem pelo decurso do tempo, ok? Pois bem, passamos aqui a questão da posse de boa-fé e de má-fé, que foi onde nós encerramos a nossa última aula, né? A posse de boa-fé e de má-fé é aquela, como eu já disse, e que se distingue, né, a ciência do possuidor a respeito da lesão dele, né, da sua posse, em relação a um terceiro que dela deveria conhecer também. Quando eu sei que aquela coisa pertence a alguém, quando eu sei que aquela coisa já era possuída por alguém,
eu não vou estar agindo de boa fé a partir do momento em que eu passe eu a exercer a posse sobre ela. Então, se eu tenho a ciência de que a minha posse está a ferir direito alheio, a minha posse é de má fé. E o exemplo que eu citei para você semana passada foi a questão, né, das invasões perpetradas aí pelos sem terra. É uma posse tipicamente de má fé. Já a posse de boa fé é aquela que você ignora o vício. Né? Você está convicto de que está comprando a coisa, de que está exercendo a posse, porque alguém que tinha esse poder de transferi-la, a transferiu para você. Tá? Então essa questão da posse de boa fé e de má fé, a gente já viu que, na verdade, a única razão pela qual se distingue ela aqui, né, é pela questão do uso capião, né, porque o uso capião de boa fé e o uso capião de má fé se submete a prazos distintos, correto? E uma outra implicação, que eu até, na verdade, acabei esquecendo na semana passada, a respeito dessa classificação de boa fé e má fé, é a respeito das benfeitorias e dos frutos, né, gerados pela coisa, que o possuidor de boa fé, ele terá direito, né, à indenização pelas benfeitorias, né, e o possuidor de má fé não, apenas em relação às benfeitorias necessárias e em relação, né, às despesas de custeio e plantio, né, ou aquelas despesas tidas para, né, gerar os frutos, sejam eles frutos, né, frutos mesmo, sejam eles construções, enfim, né, até porque, repito, o direito é bom senso e não seria justo que o possuidor reintegrado na posse da coisa, né, ganhasse aquelas acessões, aquelas benfeitorias ou aquelas plantações, né, de forma gratuita. Pois bem, e aí já no final da nossa aula de semana passada, eu dei aquele spoiler a vocês a respeito da posse ad interdicta e posse ad uso capione, que é a próxima classificação tida por nós aqui no slide 35, tá? Estamos aqui no slide 35. Pois bem, antes da gente falar a respeito da posse ad interdicta e da posse ad uso capione, é imprescindível a gente fazer uma análise etimológica aqui da expressão interdicta, né? Eu já havia dito em sala de aula para vocês que interdicto em latim quer dizer entre dois dizeres, né? Entre dois dizeres. E nada mais é do que uma ação judicial, porque uma ação judicial nós temos o juiz no meio, né? E temos aqui duas partes dizendo coisas distintas, né? Presume-se cada uma defendendo o seu interesse. Diante desses dois dizeres, o juiz sente, né, o direito e aí profere uma sentença, por isso esse nome, sentença. Tá? Ok, quando a gente fala, portanto, de interdicto, a gente está falando de ação, correto? E a posse ad interdicta é aquela posse que pode ser defendida por meio dos interditos possessórios, por meio das ações possessórias. Aqui já faço uma grande ressalva, porque geralmente pode ocorrer confusão. Não confundam, tá? Não confundam interdito possessório, que quer dizer ações possessórias, com interdito proibitório, que é um tipo de ação possessória. Interditos possessórios, ações possessórias. Interdito proibitório é uma espécie de ação possessória, correto? Interdito possessório é gênero e interdito proibitório é espécie. Pois bem, nós um pouco mais adiante aí, talvez na semana que vem, enfim, seja virtualmente, seja fisicamente presente, nós trataremos, né, dos efeitos processuais da posse. Dentre os efeitos processuais da posse se encontra aquele que confere ao possuidor o direito de invocar os interditos possessórios para defender a sua posse contra qualquer um que contra ela intente. Tá? Isso é lastreado exatamente nesse princípio da posse ad interdicta. Tá? A posse ad interdicta é aquela, portanto, que pode ser defendida por meio dos interditos possessórios. Né? Bota isso na tua cabeça, um macetezinho, né? Posse ad interdicta, interditos possessórios, as ações possessórias. O possuidor pode se valer das ações possessórias para defender a sua posse. Tá? Já a posse ad uso capionem, como o próprio nome permite concluir, é aquela posse, né, que autoriza que o possuidor adquira a propriedade da coisa em razão do uso contínuo, em razão do seu exercício prolongado. Nós, no direito das coisas, chamamos isso de interversão da posse. Tá? Não é que a posse se transforma em propriedade, porque a posse continua existindo em conjunto com a propriedade. É que a posse, depois de um determinado tempo, e observados os requisitos exigidos em lei, evidentemente, ela confere a você mais esse direito
de propriedade. Né? Então você, que era apenas um possuidor, passa a ser um possuidor e também proprietário. Tá? Prova maior, inclusive, de que posse e propriedade são coisas distintas, tanto que podem, né, viver independente uma da outra, certo? Pois bem, posse ad interdicta e posse ad uso capione, certo? A respeito desse assunto, é importante que vocês tenham em mente uma coisa, e isso eu digo, né, tanto na graduação quanto aos meus alunos de pós-graduação. E esse é muito engraçado porque acabou sendo um bordão meu e todo mundo se refere a mim quando utiliza esse bordão. Porque eu digo o seguinte, toda posse é ad interdicta, mas nem toda posse será ad uso capione. Claro que não sou eu que digo isso, não sou eu que inventei isso, né? Isso, evidentemente, se conclui, né, com base na doutrina, na jurisprudência e na própria lei. E por que eu digo que toda posse é ad interdicta, mas nem toda posse é ad uso capione? Toda posse é ad interdicta porque todo possuidor vai poder se valer dos interditos possessórios para defender a sua posse, como eu já falei para vocês. Aliás, hoje ainda falei para vocês no início desse vídeo a respeito da posse direta e indireta, em que eu disse que o possuidor direto pode defender a sua posse contra qualquer um que contra ela entende, inclusive contra aquele que lhe concedeu a posse, o possuidor indireto. Observadas algumas exigências, evidente, né? Então toda posse é ad interdicta porque todo possuidor pode se valer das ações possessórias para defender a sua posse. Mas a gente já viu em sala de aula que nem toda posse será ad uso capione, porque não é porque eu exerço a posse que eu vou ter o direito de uso capião. Nós já falamos, eu já dei essa prévia para vocês também na sala de aula, que é muito normal quando se fala de uso capião, principalmente na graduação, quando vocês ainda estão um pouco, né, cruz nesse sentido, de que se fala de uso capião, a primeira coisa que se vê na cabeça é prazo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, se eu estou 15 anos aqui, eu tenho uso capião, se eu estou 10, eu estou assim e assim por diante. Pois bem, o prazo, né, a posse, o prazo da posse vai ser um dos requisitos secundários a serem analisados. O primeiro requisito a ser analisado para o sucesso de uma ação de uso capião é saber se o autor da ação exerce de fato a posse, e não uma mera detenção, não uma posse precária, não uma posse em nome alheio, que nós veremos hoje aqui também. Por quê? Porque se a posse que eu exerço é uma posse precária, se a posse que eu exerço, portanto, é uma espécie denominada detenção, a minha posse não é ad uso capione, porque para que exista o uso capião, eu preciso impreterivelmente e inafastavelmente da posse. Se eu não exerço posse, se o que eu exerço, portanto, é uma mera detenção, se a minha posse é precária, se eu estou com uma coisa porque alguém me permitiu que eu estivesse, o caso de um caseiro, essa posse, né, ela será precária e não autorizará, né, a aquisição da propriedade pelo uso contínuo. Por isso que toda posse é ad interdicta, mas nem toda posse é ad uso capione. O exemplo que eu sempre cito para ilustrar isso é a questão daqueles ocupantes, né, dos terrenos de marinha, comumente chamados, né? Esses terceiros, eles sequer exercem a posse sobre esse bem, eles exercem uma mera detenção, né? E pouco importa se eles ali estão por 50 anos, 100 anos, porque a posse, né, ela pode se somar, a gente chama isso de accessio temporis, o Código Civil permite, no uso capião, que você some a sua posse ao possuidor anterior, desde que não tenha havido uma interrupção fática entre elas, né? Então não é raro acontecer a pessoa que está exercendo a posse por meio próprio, ou por meio de seus antecessores, há 50, 100, né, 200 anos, que for o caso. Pouco importa nesse caso o prazo, porque o que a pessoa, né, exerce, aquela pessoa que está sobre um terreno de marinha, né, um terreno da União, na verdade, exerce não é posse, é uma mera detenção, insuscetível, portanto, de uso capião. Curiosamente, ontem, um aluno me mandou uma questão de concurso que ele estava fazendo ali, um simulado, enfim, na internet, e tratava exatamente de uma situação como essa, né? Dizendo que o ocupante de um bem público tem posse ad interdicta, mas não tem posse ad uso capione. Porque por mais que eu esteja sobre um terreno da União, terreno de marinha, por exemplo, se alguém quiser invadir esse terreno, eu posso me valer, né, dos interditos possessórios para defender a minha posse.
né? Eu posso me valer lá da posse ad interdicta, porque eu a tenho, mas eu não tenho a posse ad uso capionem. A posse ad uso capionem, repito pela última vez, é aquela então que autoriza a aquisição da propriedade em razão, né, do uso contínuo da posse prolongado, que a gente chama de interversão da posse, tá? Maravilha. Dito isso, nós passamos aqui a um outro ponto bastante legal, né, e bastante curioso da disciplina de Direito das Coisas, que é a composse, né, a composse. Nós já falamos aqui de forma superficial, porque ainda não destinado ao nosso tema, e não aqui, mas em na sala de aula, sobre o condomínio, né? O condomínio é quando nós temos aí mais de um titular com direito de propriedade sobre a coisa, né? Lembrem-se, dominus do latim domínio, dono, condomínio, vários donos, né? O condomínio, portanto, está para a propriedade, tal como a composse está para a posse. Portanto, se o condomínio são vários proprietários, a composse são vários possuidores, né? Imaginem aquele caso que eu acabei de citar do sem terra, né? Um grupo de sem terra de 10, 15, 100, 1000 pessoas, pouco importa, invade uma fazenda. A partir desse momento, né, existe ali uma composse entre eles, tá? Essa composse, a exemplo do que ocorre com o condomínio, ela se dividirá em composse pró-diviso ou pró-indiviso, ou composse divisa ou indivisa, seja lá o que for. O que distingue a composse entre pró-diviso ou divisa e pró-indiviso ou indivisa, né, é a delimitação, é a ciência, é a percepção, né? Se eu consigo perceber que determinada pessoa exerce a sua posse sobre uma fração específica, ali estamos diante de uma composse divisa. Vamos imaginar que esse grupo de sem terras, então, entre nessa fazenda e cada um ali faça um lotezinho para si, com uma marcação, com uma cerquinha, com uma roçada no mato, seja lá o que for. Se eu consigo visualizar a divisão, se eu consigo saber onde começa a posse de um e termina a do outro, aí haverá uma composse divisa, tá? Se eu não conseguir perceber isso, haverá uma composse indivisa, né? Ou seja, todo mundo está exercendo a posse sobre o todo. Lá no condomínio nós veremos que isso também ocorre, mas, como eu já disse anteriormente, posse é fato, propriedade é direito. O que determina um condomínio não é saber se tem 10 ou 15 pessoas sobre o mesmo imóvel, é saber quantos são os proprietários deste mesmo imóvel, certo? E em havendo um condomínio de 2 pessoas, 5, 10, seja lá quantas forem, essa questão da divisão do condomínio, se condomínio diviso ou indiviso, não vai se operar de forma fática. A divisibilidade ou indivisibilidade do condomínio não se dá de forma fática, tá? Se dá o quê? De forma jurídica, perante o registro de imóveis. Se lá no registro de imóveis cada um tiver a sua fração ideal individualizada por meio de abertura de matrícula própria, nós estaremos diante de um condomínio diviso. Se não houver essa individualização por meio de abertura de matrículas próprias para cada fração de cada uma das partes, como ocorre num prédio em relação aos seus apartamentos, tá? Nós estaremos diante de um condomínio indiviso. O condomínio indiviso é muito comum em relação à questão do direito de sucessões, né? Quando falece o proprietário e, em razão do falecimento dele, pelo princípio da sine, do direito francês, que é o encaminhamento imediato, os herdeiros passam automaticamente a serem os proprietários daquele imóvel, independente de inventário, que vai servir apenas para formalizar o ato perante o registro de imóveis e tornar disponível, né, esse imóvel no patrimônio deles, o princípio da disponibilidade, para não ferir o princípio da continuidade lá da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Então falece o proprietário, deixou 2, 3, 4 filhos, né? A partir desse momento institui-se um condomínio indiviso sobre todos esses imóveis. Todos eles são donos de tudo. Claro, repito, né, preste atenção que essa é uma das características do direito das coisas, certo? Cada um vai ter uma fração ideal disso. Se são 3 os filhos, né, excluindo aí uma eventual meação da esposa, seja lá o que for, mas se são 3 os filhos, né, cada um terá 33,33%. Se são 4, 25 e assim por diante. Cada um deles vai ter uma fração ideal.
tá? Então sempre se dará dessa forma. Então com posse é isso, tá, gente? A gente vai voltar a falar um pouco de com posse quando formos falar lá de condomínio também lá na frente, quando tratarmos especificamente desse regime de propriedade coletivo chamado condomínio. Tá? Bom, ainda tratando da classificação da posse, dos efeitos da posse, a gente chega agora a essa divisão entre posse nova e posse velha. Tá? E aqui uma questão bastante interessante também. A posse será nova, certo? Será nova se tiver menos de ano e dia, ou seja, até 365 dias. Será, portanto, considerada velha se tiver mais do que 365 dias, ou seja, 366. Correto? Ah, mas e se o ano for bissexto? Correto? Maravilha. Bom, pois bem, para que é importante definir a posse nova ou a posse velha? É importantíssimo porque o Código de Processo Civil, quando trata das ações possessórias, as trata por meio de um rito especial, uma forma especial. Tá? Vocês já devem ter visto isso lá na Teoria Geral do Processo. E lá, quando se trata no Código de Processo Civil da ação de reintegração de posse, se trata de uma liminar, né? Dizendo que, olha, preenchidos os requisitos, assim, demonstrado, papapá, o juiz deferirá a liminar sem ouvida da parte contrária. Essa liminar a que se refere à parte especial do Código de Processo Civil é essa liminar específica aqui e que tem que ser observada, né, essa questão do prazo de posse nova ou posse velha, correto? Se, para o procedimento especial, tá? Se a posse for velha, até caberá o teu pedido liminar. Pedir tu podes pedir, mas tu não vais conseguir. E isso parte de um raciocínio lógico do legislador, né, que permite o seguinte, pô, cara, tu esperou um ano, né, esperou mais de um ano para entrar com uma ação, que pressa é essa que tu tens de requerer uma liminar para ser reintegrado, ou ser mantido, ou ser afastada a ameaça da tua posse? Né, pô, espera um ano, o que é isso? Né, e de fato a gente percebe que, em regra, né, no caso concreto, nos casos práticos aí da vida real, quando ocorre de fato um esbulho, uma turbação ou uma ameaça, a parte ofendida ela geralmente procura imediatamente, né, e cabe a você também imediatamente tomar as providências legais. Bom, Fábio, ok, vamos imaginar que por uma razão ou por outra eu acabei não observando esse prazo de ano e dia, né, passou esse ano e dia, eu não posso mais pedir a liminar? Pode, mas aí você não pedirá essa liminar específica do procedimento especial a que trata o CPC no que se refere às ações possessórias. Você pedirá a liminar com fulcro no artigo 300 do CPC, que é a regra geral e que exige outros requisitos para o seu deferimento, dentre eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Né? São requisitos mais abrangentes e mais difíceis de serem cumpridos nesse caso específico, porque o juiz vai ter o mesmo raciocínio. Ok, embora eu possa te conceder a liminar com base no artigo 300, cara, qual é a urgência que tu tem, né, para ter esperado um ano para entrar com essa ação e requerer essa liminar? Então vai ser um pouco complicado. Mas você pode ser pacífico na jurisprudência, tá? Você requerer a liminar não com base no procedimento especial, mas sim, né, na regra geral do artigo 300 do CPC, tá? Bom, fora isso, a gente começa a tratar também a respeito do que pode ser o objeto da posse. Né? A gente já classificou a posse, tratou dos efeitos da posse, e agora, ok, sobre o que pode incidir a minha posse, o que pode ser possuído e o que não pode ser possuído. Né? Bom, pois bem, não são suscetíveis de posse, em primeiro lugar, todos os bens que por sua natureza estejam fora do comércio. Né? A camada de ozônio, ar, a lua, as estrelas, né? Portanto, se você algum dia deu algum migué de que essa estrela tem teu nome, é mentira, tá? Porque não tem, porque tu não pode exercer a posse sobre algo que está fora do comércio. Segundo lugar, todos os bens que o legislador entenda não serem passíveis de posse, como as ruas, as praças, as praias e assim por diante. E por último, né, todos os bens públicos de uso especial e dominical. A diferença entre
bens públicos de uso especial e dominical é que os bens de uso especial são aqueles bens destinados, de fato, à administração pública, né? A sede da prefeitura, a Câmara de Vereadores ou o prédio onde se encontra instalada uma secretaria, especificamente, né? Isso no âmbito municipal. E os bens públicos de uso dominical são aqueles bens que são do poder público, mas que, na verdade, não se dirigem diretamente à administração pública, como, por exemplo, um prédio público abandonado, né? Ou algo que um hospital, por exemplo, né? Que não se dirige diretamente à administração pública, embora seja público, correto? Pois bem, ok, a gente volta a falar agora, e isso está intrinsecamente ligado com o que a gente acabou de falar a respeito dos bens públicos, tá? A gente passa a tratar agora das espécies de posse. Eu já havia falado para vocês lá no início da aula, inclusive aqueles que têm aquele quadro sinótico da nossa primeira aula anotado, do qual eu sempre faço remissão, né? Eu já tinha dito para vocês que a posse é um gênero, e ela tem duas espécies, a posse em sentido estrito e a detenção, né? É importante distinguir posse e detenção, porque a posse, como a gente viu, toda posse, inclusive a detenção, né, será ad interdicta. Mas nem toda posse, e a detenção se exclui, né, será ad uso capione. Bom, o artigo 1198 do Código Civil, ele diz que ocorrerá a detenção quando alguém que tem relação de dependência para com outro conserva a posse em nome deste e sob suas ordens. E aí eu peço a vocês, né, que prestem muita atenção nessa expressão, conserva a posse em nome deste. Né? Por que eu digo isso? Porque nós veremos um pouco mais adiante também a respeito da posse em nome alheio. Detenção é posse em nome alheio. Eu estou possuindo em nome de alguém que me permitiu possuir. Eu não estou possuindo, portanto, em nome próprio, que é o que aconteceria com a posse. Tá? Vamos lá. Seguindo aqui, já no slide 40, ainda falando sobre posse e detenção, eu cito o artigo 1208 do Código Civil, que diz clara e textualmente que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Aquilo que eu falei sobre a terra de Marinha, né, a terra da União, a União ela sabe que você está ali, eu presumo-se que saiba, né, e ela autoriza que você ocupe, tanto é que ela te cobra uma taxa, né, que a gente chama de taxa de ocupação, para que você possa estar sobre aquilo ali. Mas esse simples fato dela permitir ou tolerar a sua presença ali, não te confere o direito de amanhã ou depois requerer um uso capião. Porque, né, essa posse exercida com base numa mera permissão ou tolerância não é posse, e sim mera detenção. Tá? As distinções entre posse e detenção vem a primeira aqui, porque enquanto o possuidor, como eu já dito, exerce a posse em nome próprio, o detentor exerce a posse em nome alheio. Alheio quem? Aquele que autorizou, aquele que consentiu, aquele que tolerou, aquele que permitiu que ele estivesse com a coisa. Tá? A posse, até em razão dessa classificação anterior, pode ser objeto de uso capião. A detenção, jamais. A detenção, jamais. Embora o detentor tenha posse ad interdicta, embora o detentor, portanto, possa usar e possa se valer dos interditos possessórios para defender a sua posse, ele não terá posse ad uso capione, correto? Não se esqueçam disso. Toda posse é ad interdicta, mas nem toda posse será ad uso capione, correto? Bom, e aí a respeito dessa questão, já iniciando essa discussão entre as ações possessórias, posse ad interdicta, que nós estamos falando aqui, a gente começa a tratar de um assunto muito legal, galera, que é a ius possidendi e a ius possessiones, né? O ius possidendi e ius possessiones. Ius possidendi, o direito de possuir, e ius possessiones, direito de posse. Pode parecer muito complexo, porque muito parecidos nesse início, mas a gente vai tratar aqui de traçar algumas linhas, né, para distinguir isso de uma forma muito clara, para que vocês tenham isso enraizado. Porque veja só, aqui você, na condição de operador do direito, esse é um ponto crucial para que amanhã ou depois tu não dê atestado de idiota por aí. Tá? Porque toda a questão das ações possessórias ou petitórias está intimamente ligada a essa questão. Tá? Se tu não conseguires compreender a distinção entre ius possidendi e ius possessiones, tu nunca vai saber a distinção
entre ações possessórias e petitórias, porque elas se fundam exatamente aqui. As ações possessórias se fundam no ius possessionis, enquanto as ações petitórias se fundam no ius possidendi. São causas absolutamente distintas de pedir. Por isso, inclusive, que não se permite a aplicação, né, do princípio da fungibilidade entre as ações possessórias e petitórias. Aplica-se o princípio da fungibilidade entre elas, né? Várias ações petitórias aqui, várias ações possessórias aqui. Ah, entrei com uma quando deveria entrar com outra. O juiz troca, não há problema nenhum. Né? Nas petitórias também. Agora, o que jamais pode ocorrer é tu entrar com uma ação reivindicatória quando deveria ser reintegração de posse e o juiz trocar uma pela outra. Isso não é possível exatamente em razão do fundamento absolutamente diverso entre elas. Tá? Bom, ius possidendi, direito de possuir. Tem o direito de possuir todo aquele que tem um direito real e que utiliza a coisa como um dono, independentemente de ter ou não a posse. Portanto, se eu sou um daqueles lá elencados no artigo 1225 do Código Civil, eu tenho ius possidendi. E poderei defender a minha posse, portanto, fundado no ius possidendi e, né, alastreado nas ações petitórias, correto? Então, se eu sou, o exemplo que eu cito, né? Se eu sou um proprietário de um terreno na praia, eu tenho o direito de possuir aquele imóvel, porque eu sou o proprietário dele, tá? O direito do uso é uma das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 1228 do Código Civil, como nós já vimos, né? O proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver da coisa, certo? O ius possessionis, por sua vez, né, diz respeito a todo aquele que tiver o poder de fato, independentemente de título, consequentemente sendo ele dono ou não. O ius possessionis, portanto, ele é conferido tanto ao proprietário quanto ao possuidor. E eu vou dizer isso de forma mais clara lá na frente, tá? Porque o proprietário, né, ele pode usar das ações possessórias para buscar a sua posse, desde que não fundamente esse pedido na sua propriedade. Né? Porque se eu sou proprietário e também possuidor e alguém me tira a posse, eu posso entrar com uma reintegração de posse. Olha, eu estava na posse e alguém me tirou e eu quero a posse de volta. Né? Eu posso fazer isso desde que eu limite meu pedido a isso. Eu não vou poder dizer que, olha, eu sou o proprietário e por ser o proprietário eu quero a posse de volta, então reintegração de posse. Né? Tu vai estar dando atestado de tanso, né, perante o juiz, perante os estagiários e perante o outro advogado da outra parte. Por quê? Porque se funda em questão absolutamente diversa, correto? Então o ius possessionis, né, o ius possessionis que diz respeito diretamente à questão lá da posse ad interdicta, né, ele confere ao possuidor o direito de posse. Se eu estou com uma coisa, se eu detenho uma coisa, tenho uma coisa materialmente em meu poder e alguém tenta me tirar ela, certo? Eu posso me valer, né, do ius possessionis. Por quê? Porque se eu estou na posse dela, eu tenho direito de posse sobre ela. E vou poder reclamar esse direito judicialmente, acaso alguém intente tirar essa posse de mim, correto? Portanto, aqui, galera, é uma questão crucial, tá? Para que vocês lá na frente tenham sucesso, né, nas ações relacionadas ao direito das coisas. Então, assim, eu sempre digo aos meus alunos, né, tanto da graduação quanto da pós, eu digo o seguinte, olha, quando o cliente te procurar no escritório dizendo, né, que teve o seu imóvel invadido, ou, né, turbado, ou está sofrendo ameaça de perder esse imóvel, a primeira pergunta que tu tens que fazer a ele é: quem é você? Né? Quem é você? Você é um titular de um direito real ou você é um mero possuidor? Né? Todos eles vão dizer que são proprietários. Tomem cuidado. Né? Eles podem fazer isso porque, né, a grande parte da população detém essa ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de fato de desconhecimento da lei, né? E todos eles acham que não, se eu estou na coisa eu sou o proprietário, né? Eu tenho o carnê de IPTU no meu nome, o cadastro da prefeitura está no meu nome. Né? Então você vai pedir para a pessoa: olha, quem é você? Ah, eu sou o proprietário. Tá, o senhor tem a matrícula registrada em seu nome? Não tenho, eu tenho só a escritura. Isso confere a propriedade? Não, né? Apenas o registro na ficha de matrícula que confere a propriedade, artigo 1225 e 1227, perdão, e 1245 do Código Civil, tá? Então, se ele não tem a propriedade, por mais que ele tenha uma escritura que nunca foi levada a registro,
né? Nem perde tempo tentando convencer ele de que ele não é o dono, ele não vai acreditar em ti, certo? Mas se ele não é o proprietário, só te cabe o ius possessionis, só te cabem as ações possessórias. Agora, se ele mostra, não, tá aqui, eu fiz a escritura, eu registrei a escritura, eu sou o proprietário do imóvel, tá aqui registrado no meu nome, como diz o pessoal da nossa região, né? Ele tem, além do ius possessionis, também o ius possidendi, perdão, tá? Que advém exatamente desse direito real, já que a propriedade, né, se encontra esculpida lá no inciso 1 do artigo 1225 do Código Civil, como direito real, portanto. Fábio, ele tem também o ius possessionis? Cara, ele tem, mas só se ele estava na posse da coisa. Porque não são raros os casos em que você é o proprietário da coisa sem nunca ter exercido a posse sobre ela. Ah, cara, ser proprietário tu se torna, tu vai lá, tu compra, faz uma escritura, registra numa matrícula lá, que tu nunca nem foi no terreno, tu nunca exerceu a posse. Se alguém vai lá e te tira a posse, só vai te caber ação reivindicatória. Não te caberá uma ação de reintegração de posse. Por quê? Porque a ação de reintegração de posse, ela exige obrigatoriamente a prova da posse anterior. Até porque, né, vamos fazer uma análise etimológica aqui, só pode ser reintegrado na posse de alguma coisa quem algum dia já esteve integrado. Né? Então, há de se observar essa questão. O proprietário também pode se valer, portanto, do ius possessionis, né, desde que não fundamente o seu pedido no seu direito de propriedade, já que isso obrigaria ele a ir pela linha do ius possidendi, né, das ações petitórias, correto? Bom, aquisição e perda da posse é uma outra questão bastante interessante e a gente aqui já começa a se encaminhar, né, para essa parte final da nossa aula que diz respeito à aquisição e perda da posse. O artigo 1204 do Código Civil, que corrobora, né, o entendimento do Hering, diz que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então pega o teu código aí, cara, e dá uma sublinhada nesse nome próprio. Eu acabei de falar sobre isso quando falava de posse em sentido estrito e detenção, né? A posse em sentido estrito é aquela exercida em nome próprio. Eu estou aqui porque eu quero, ninguém me autorizou. Por mais que eu tenha tirado a posse de alguém sem o consentimento desse alguém, eu estou exercendo em meu nome. É o que não ocorre com a posse em nome alheio, que é a detenção, em que eu exerço a posse porque alguém me permitiu que eu exercesse. Tá? Então esse é o conceito, né, de aquisição da posse do artigo 1204 do Código Civil. E essa aquisição da posse, ela pode se dar de dois meios. Ela pode se dar de um meio originário, né, também chamado de unilateral, ou derivado e bilateral. A aquisição da posse se dá de modo originário quando essa aquisição, se der sem a interferência ou sem a transmissão ou sem a anuência do possuidor anterior. Tá? Ou seja, tinha alguém lá no terreno, e se alguém foi embora, abandonou o imóvel, eu vou lá e passo, né, a exercer a posse sobre aquele imóvel sem ninguém me tê-la transferido. Né? Isso não ocorre na posse derivada, que deriva obrigatoriamente de alguém, certo? Então a posse derivada, né, eu tenho ela porque alguém me cedeu ela, alguém me transferiu, alguém anuiu com essa transferência. Tá? E isso é muito comum, né? Isso é bastante comum de acontecer. Eu mesmo já fiz uso capiões, né, que envolviam aí 3, 4, 5, 7 contratos, 50, 60, 70 anos de posse, né, fundadas em contratos de cessão de direitos possessórios. Muito embora a gente saiba, né, que geralmente eles dão um nome lá de contrato de compra e venda e assim por diante. Né? Não se trata de compra e venda, evidentemente. Né? Se trata de uma cessão de direito de posse, correto? Essa classificação entre originário e derivado, como eu disse, ela também se classifica entre unilateral e bilateral, porque a aquisição originária será unilateral, porque depende apenas da manifestação de um só agente, né? Ninguém me transferiu, sou só eu. Né? Já a aquisição derivada se consubstancia como bilateral, porque depende da manifestação de dois agentes, a minha e aquele que me cedeu a posse, que me transferiu ou que anuiu com essa minha posse. Certo? Bom, a gente ainda, né, para encerrar a aquisição da posse e para encerrar a nossa aula, trataremos na próxima aula da perda da posse, né, das situações em que a posse se perde. O artigo 1205 do Código Civil diz quem pode adquirir a posse.
O inciso 1 diz que pode adquirir a posse a própria pessoa que a pretenda ou então o seu representante. Né? Seja representante legal, né? Aqueles que a lei diz que são representantes, os pais, os filhos, em relação aos filhos e assim por diante, né? Ou um representante, né, convencional, que ali exerce essa função por meio de uma procuração pública, por meio de um mandato. Então, né, a própria pessoa que a pretende ou por seu representante. Né? Eu posso pedir para alguém invadir o terreno para mim com uma procuração? Pô, legal, pode, não tem problema nenhum. Tá? Depois dessa pessoa, então, né, te transfere essa posse porque ela tomou essa posse em teu nome. Né? E a segunda situação, do inciso 2 ali, do artigo 1205, é pelo terceiro sem mandato, né, sem uma procuração, dependendo posteriormente de uma ratificação, que é aqui a confirmação. Tá? Então, essas são as situações de aquisição da posse. A posse, né? Nós tratamos hoje aqui sobre o que pode incidir a posse, terminamos de classificar a posse, né? E vimos agora então essa parte final da aquisição da posse, dessa classificação, de que forma se dá a aquisição e por quem se pode dar essa aquisição, tá? Na semana que vem, na nossa aula, vamos ver como as coisas estarão, né? Mas na nossa próxima aula, seja ela virtual, seja ela física, nós então iniciaremos, né, a questão da perda da posse, o momento em que a posse se extingue em relação ao seu antigo possuidor. E aí é muito bacana, porque trataremos também de uma questão muito legal a respeito da prescrição. Né? Qual o prazo prescricional que se sujeita ao possuidor que perdeu a posse para um terceiro? Né? E já dou um novo spoiler aqui. Como eu já disse em sala de aula, não se trata de prescrição extintiva. Trata-se, isso sim, de prescrição aquisitiva a favor daquele que exerce a posse neste momento da coisa. Certo? Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas boas energias, por todo o carinho que vocês sempre emanam a meu favor. Estaremos aqui em casa, eu na minha, vocês na de vocês, até tudo isso passar e vai passar. Beijo enorme no coração de vocês. Estarei aí online no nosso fórum para qualquer dúvida que vocês tenham no curso da nossa aula. Um beijo gigante, se cuidem!